Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos à nova temporada do podcast Tema da Vez. Para a gente conhecer o primeiro tema, eu queria convidar o pastor Tiago Borba para nos falar. Olá pessoal, graça e paz. O nosso tema da vez, nesse mês de junho, é Reino, Cidadania e Influência. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do nosso papel como cidadãos dos céus, vivendo aqui nessa terra hoje. Nós temos um papel importante naquilo que Deus tem para nós. Mateus capítulo 5, versículo 15, diz que não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um cesto, mas se coloca no lugar adequado. Sabe, irmãos, eu acredito que cada um de nós tem um lugar adequado para viver nessa terra, onde a gente vai brilhar a luz do Senhor, onde nós vamos ser o sal dessa terra e vamos influenciar da melhor forma possível as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem nós vamos ter contato. E é disso que a gente vai estar falando nesse tema tão importante, entender essa nossa dupla cidadania, como cidadãos aqui da terra, mas cidadãos principalmente dos céus, onde brilhamos a luz da palavra, onde influenciamos as pessoas com os valores do nosso Pai. Fica ligado. Reino, cidadania e influência, que tema poderoso. E temos sido abençoados por várias ministrações ao longo desse mês, duas delas com dois ministros que estão aqui comigo, Rubens Nascimento e o pastor Jairo Pacheco. Bem-vindos, obrigado para a gente poder conversar ainda mais sobre esse tema precioso. Eu queria começar ouvindo o testemunho pessoal de vocês, de como vocês entraram nesse reino de Deus, se tornaram cidadãos dos céus, e também como chegaram na nossa igreja. Quem começa? Pode ser por Rubens. Olá, queridos, tudo bem? É um prazer, obrigado pelo convite, pastor Perilo. Eu cheguei, inclusive, na família Verbo da Vida, nos idos de 97, novembro, tendo passado por um período da minha adolescência, inclusive outras doutrinas, né? Até cheguei a ministrar sobre isso certa vez, conhecendo um pouco do Espiritismo, mas na verdade quando a palavra se revelou, quando Cristo se manifestou, né? Inclusive me resgatando dentro de ambientes da própria doutrina espírita, foi quando eu conheci esse Jesus que a palavra nos traz nos evangelhos, e me entreguei para ele, e de fato esse processo de conversão, inclusive visitando muitas igrejas aqui na cidade de Campina Grande, uma delas, o Verbo da Vida, foi quando de fato eu me identifiquei com a doutrina ministrada, com o ensinamento a respeito do batismo no Espírito Santo. Lembro ali que nos idos de 97, chegando no Verbo da Vida Prata, pastor João Roberto ministrando, e aquilo me cativou, né? E logo acessando ali a igreja naquele momento, procurando servir, e até lá, aliás, e desde aquele período até agora, né, envolvido ou tentando influenciar a sociedade com os ensinamentos da palavra revelada que temos recebido. Bom, nós nos convertemos aos 17 anos, não é? E de lá para cá, estamos trilhando essa carreira, estamos num pastoreio desde 2008, e nos mudamos, sou natural de Campina Grande, nos mudamos para a Soledade em 2010, iniciando a igreja lá, e graças a Deus tem dado bons frutos relacionados àquilo que o Senhor tem nos confiado. Coisa boa. Pastor Jairo, o senhor também é um excelente professor de escatologia, né? E entender também essa questão do reino, da cidadania, que nós fazemos parte de um reino eterno. Isso é muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa consciência de eternidade. Primeiro, nós temos que ter a consciência que somos seres eternos. Estamos passando uma temporada aqui, mas a nossa pátria é os céus. E, na verdade, quando se tem uma consciência da eternidade, nós sabemos que existe um propósito enquanto estamos aqui. E é seguir esse propósito que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus relacionado à brevidade de tempo que temos aqui. Então, há uma necessidade de agirmos de uma forma um pouco mais intensa, por sabermos que é algo temporário. Mas essa intensidade não pode ser feita de qualquer forma. Tem que ser feita com excelência, tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com a consciência que somos cidadãos dos céus. E cremos que o fato de sermos cidadãos dos céus, devemos buscar atrair aquilo que é dos céus para a terra. E não permitir que a terra seja a influência das nossas vidas, e sim sermos influenciados por aquilo que é eterno. Muito bom. Eu vi um exemplo uma vez que a igreja é como um navio, né? Que está na água, a igreja está no mundo. A gente está no mundo, o que não pode é a água estar no navio. Né? Verdade.
está em nós. Eu queria que o Rubens falasse um pouco sobre essa diferença de sermos influenciadores e não sermos influenciados. De fato, nós estamos nesse mundo, né? E é muito comum algumas pessoas pensarem que um ambiente de igreja é apenas a própria congregação, aquele momento de culto, né? Onde a gente tem, inclusive, até mesmo um vocabulário muito próprio. Mas aquilo é uma passagem onde a gente vai se encher da palavra, né? Receber ensinamentos, ministrações poderosas, mas aquilo deve nos servir para inspirar outros tantos na própria sociedade, em todos os segmentos. Né, encontrando o perdido, né, em todos os ambientes de trabalho, na escola, na faculdade, e sermos luz nesses ambientes, ao ponto de transparecermos o Cristo, né, onde nós estivermos, naquilo que inclusive o nosso pastor não pode alcançar, na sua limitação humana, né, nas suas obrigações até ministeriais, mas nós levamos essa extensão do braço pastoral para os nossos ambientes, para as pessoas que nós temos acesso e naquilo que Deus tem nos confiado também de inspirar a vida dessas pessoas através do nosso exemplo cristão. Muito bom. E, Jairo, você tem feito um excelente trabalho através da ONG e de projetos sociais. Queria que você falasse um pouco da história da ONG, dos projetos, desde quando você estava lá em Soledade, né? Que você falou. A de projetos sociais, ela nasceu conectada à igreja. Certa vez me perguntaram se o Pequeninos, qual era a relação entre o Pequeninos e o Verbo da Vida. Eu disse, é melhor você perguntar qual é a relação do Verbo da Vida e Pequeninos, porque nasceu dentro do Verbo da Vida. É um projeto totalmente ligado ao Ministério Verbo da Vida, não é? Em 2012, nós estávamos pastoreando o Verbo da Vida em Soledade, quando tivemos a direção do Senhor. Foi a primeira experiência que eu tive ouvindo a voz do Senhor. Em um período de oração, ele me pediu para pegar um papel e um lápis e escrever tudo aquilo que ele iria nos propor em relação a um trabalho social após nós termos feito uma visita a uma família que estava vivendo de forma subhumana. Então, nós tínhamos uma igreja bem estruturada, nós tínhamos departamentos bem estruturados. Eu era novo no pastoreio, de certa forma, e achava que estava no auge do meu ministério. Tudo fluía muito bem, até que eu me deparo com uma situação subhumana. E aquilo me constrangeu, aquilo mexeu, de certa forma, com a minha pessoa, a ponto que começamos a orar, voltar a esse aspecto. O que é que eu posso fazer mais além das quatro paredes? Esse elemento compaixão aí faz toda a diferença. Justamente. Então aquilo, de certa forma, eu fui tomado de uma compaixão e de um constrangimento, por achar que tudo estava fluindo muito bem, mas literalmente no quintal da minha casa tinha pessoas vivendo de forma indigna, subhumana. Então ele nos apresentou, nos mostrou uma visão, que era o projeto Pequeninos, nos direcionou a trabalharmos de início com 100 crianças, o que nós iríamos aplicar, o que elas iriam se alimentar, a forma como iríamos conduzir, tudo parecia tão rápido, mas era uma oração que começou de meia-noite e quando eu percebi já era 5 da manhã. Entramos em contato com uma irmã nossa aqui, Bárbara, passando a forma no qual nós queríamos a marca, ela fez perfeita. E eu imaginei, tudo vai fluir de uma forma muito fácil. Se Deus falou, vai chover dinheiro, vai ser tudo muito leve. E passamos quase 8 meses divulgando e não conseguimos nada. Até que o Senhor nos direcionou que o erro das coisas não estarem fluindo estava em mim. Porque a visão tinha sido dada a mim. O projeto tinha sido entregue em minhas mãos. E até então tudo que eu estava buscando é ajuda dos outros e não tinha dado nada. Então nós precisamos também entender que quando o Senhor nos confia algo, a responsabilidade do primeiro passo é nossa. E em seguida Deus pega junto. E ali nasceu Pequeninos. Nasceu com 100 crianças no dia 13 de agosto de 2012. Vamos fazer agora aniversário bem próximo, né? E já milhares de crianças já foram tocadas. Nasceu na cidade de 14 mil habitantes. Estamos em Soledade, Oliveiras, Pocinhos, São Vicente, aqui em Campina, Belo Horizonte, no Pará, Redenção. Vamos abrir agora em breve em Taubaté, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso. Vamos abrir em Itabaiana, Sergipe.
Vamos abrir em todos os estados. Já inauguramos a primeira base fora do Brasil, em La Paz. Legal. Estamos crendo que iremos agora para Angola, Luanda, Camboja, Jussara. Iremos para outras nações e iremos tocar em todos os estados. E além do Pequeninos, tem vários outros projetos. Hoje trabalhamos com 29 projetos. Em seguida, nasceu a Casa de Acolhimento Pequeninos, um orfanato em situação de alto risco para as crianças. Em seguida, criamos o Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos. Surgiu Pequeninos Teens, cursos para adolescentes e jovens, pequeninos profissionalizantes. O Senhor nos direcionou o único, até hoje, restaurante socioprofissionalizante do país. Que legal. Hoje se alimentam 60 famílias, 100% gratuito, em troca daqueles que são de maiores fazerem cursos profissionalizantes, também de graça. Se faltar o curso, não come. Parece um pouco duro, mas na realidade nós estamos buscando desenvolver as pessoas e não fazer com que elas criem uma dependência de nós. Nós temos o projeto Pequenino Saúde, pediatras, clínicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Começamos a trabalhar na área de construção de casas, perfuração de poços. Começamos a nos envolver com crianças com algum tipo de especialidade, trabalhando com acessibilidade. Então, hoje nós tocamos em vários segmentos, como idosos. Só não entramos ainda, mas vamos entrar no aspecto de animais. Pretendemos abrir um centro de zoonoses para cuidar dos animais abandonados também. Que bênção, Jair. Você pode acessar esse link que vai aparecer aí, conhecer mais da ONG e de projetos sociais. Também tem a chave Pix aqui que você possa estar ofertando também nesses projetos. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é a do bom samaritano, que fala muito disso que você falou aí, do sacerdote passar de largo, o levita passar de largo. Mas o bom samaritano, ele teve compaixão a ponto de fazer alguma coisa. E o interessante dessa parábola é que ele não fez tudo. Ele não podia fazer tudo, mas ele levou para quem poderia continuar cuidando daquele homem e pagou a conta. Exato. Então, a gente pode não fazer o que a equipe do pastor Jairo faz, mas a gente pode pagar essa conta. Então, eu te incentivo aí a ofertar nesses projetos maravilhosos. Rubens, a gente vai falar um pouco da política, né? Daqui a pouco vamos falar do seu livro, mas é interessante essas ações sociais, né, da igreja como um todo, do corpo de Cristo, que faz aquilo que o governo por si só não conseguiria, né? De fato, são intervenções do terceiro setor, e eu até coloco que de uma forma muito mais excelente, né? Uma capacidade de angariar apoiamento, né? de entregar um serviço que seria de fato público, denunciando de uma forma ou de outra, né, a omissão, né, quem sabe lá, a falta de diligência de gestores. A própria palavra fala que quando os ímpios eles governam, as pessoas padecem, né? E padecem por essas faltas que o próprio pastor Jairo conseguiu identificar. Não é uma realidade somente de Soledade, tanto é que o Pequeninos tem, né, expandido seus braços de atuação no país inteiro, e até saindo do Brasil, justamente pelo fato de que as gestões públicas, né, que também têm suas limitações, mas que não conseguem corresponder às necessidades das pessoas. Não, a gente entende que essas atuações cristãs, elas conseguem entregar, para além do alimento que é importante, né, a Bíblia fala não só de pão vive o homem, mas também do pão. É preciso ter o pão, é preciso ter o alimento, mas claro que na entrega do pão, do trabalho, do profissionalismo, tem ali uma estratégia evangelística de encontrar as pessoas, entregando a palavra de Deus e as levando para a salvação. E esse tipo de atuação, nenhum tipo de gestão pública de fato pode fazer. É responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja. Amém. E tem uma dessas atuações também da nossa igreja, né, que é o Rema no sistema prisional. Estamos iniciando com o curso de introdução bíblica também no masculino, a gente já tem um Rema no feminino. Vocês são parte, né, desse projeto. Eu queria que vocês também falassem um pouco sobre esse projeto. Isso. Eu posso até me colocar numa condição de ter iniciado nesse processo, assim, me dedicando numa condição de professor do Rema Prisional Feminino, hoje curso de introdução bíblica no feminino e agora no masculino, mais recentemente. Inclusive, tenho lecionado a primeira disciplina que fala sobre conhecendo as escrituras no espaço do presídio masculino. É um trabalho complexo, dada
a localidade, de fato, no próprio perfil do aluno, mas esse, de fato, é um trabalho que a igreja tem abraçado, a visão, né, do próprio ministério, da Igreja Verbo da Vida, e da própria visão da palavra rema, para identificar pessoas carentes, necessitadas, até digo, marginalizadas, e que muitas vezes estão ali numa condição de serem invisíveis para a própria gestão pública, e com todo tipo de preconceito, de afastamento, né, de estigma da própria sociedade. Mas o Cristo comissionando a igreja, levantando pessoas para esse serviço, e efetivamente a gente tem visto assim, mudanças de vidas, né, reais, né, pessoas que já encontram um testemunho de terem acessado a palavra, o conhecimento da palavra, e as suas vidas sendo reprogramadas, se antes condutas criminosas que lhe fizeram ali estar numa condição de apenados, mas o que a gente tem vivenciado é, daqueles presos, alguns mais livres do que aqueles que estão soltos na própria sociedade, né? Porque têm acessado a palavra e essa palavra tem resgatado a vida daquelas pessoas. Olha, é extremamente impactante, né, essa experiência do Rema prisional, do curso de introdução bíblica, o Verbo da Vida. E como exemplo eu tive domingo agora, terminamos o culto, e um dos nossos pastores chegou para mim dizendo: você não tem ideia do impacto daquilo que você ajudou a fazer, não é? Porque nós ouvimos a frase do diretor Sucupira, Isso. algo que me chamou a atenção, que ele disse que a Constituição brasileira, a lei brasileira, não permite prisão perpétua ou pena de morte. Então, há uma grande possibilidade de um apenado futuramente ser o teu vizinho. Não é verdade? Isso é um fato. Sendo que esse pastor chegou para mim dizendo: e ainda eu vou mais longe. E esse apenado ser alguém da tua família. Ele disse: um dos homens que apareceu no vídeo era o tio da esposa dele. Uau. Que a família está radiante pelo fato dele estar incluso nesse projeto, né? E empolgado. Amém. E com grandes expectativas, porque nós estamos lidando com pessoas que, de certa forma, a sua expectativa foi por água abaixo. Planos que normalmente vêm na mente dessas pessoas é introduzido pelo próprio diabo. E agora entra algo totalmente sobrenatural. Por mais que venhamos a enxergar o Rema Prisional, o curso de introdução bíblica, como um braço social do Rema, com certeza é espiritual. Isso. Com um braço social e com um braço educacional, mas é espiritual. Vai se ter uma transformação na vida daqueles homens que, por mais que estamos colocando à disposição curso de informática, curso de barbearia, curso de eletricidade, mas o que vai mudar a vida deles é a palavra. Amém. Então, todo investimento em outras áreas que é feito, sem a palavra, possivelmente não iríamos desenvolvê-lo. Mas com a palavra, com certeza, haverá um grande resultado. Então, é algo fantástico. Que benção. Aí a gente fez até a reforma lá, né, do auditório. O pessoal pode colocar as fotos aí. Queria que o senhor também falasse sobre essa parte. Nós recebemos, certo dia, uma ligação de Juliana, né? Eu sou fã de Juliana porque ela é bem intensa. E marcamos uma reunião online com a equipe dela para vermos a possibilidade de juntarmos, fazemos uma parceria entre a ONG, o Rema, para a inclusão do masculino. Nós temos em Soledade o ID prisional dentro da cadeia pública e funciona muito bem nesse sentido de trabalharmos a palavra, mas junto com o aspecto social, que são os cursos profissionalizantes, né? E suportes como psicólogos, terapeutas, algo desse tipo. E aí procuramos o diretor do presídio, oferecemos, colocamos a proposta de levarmos a instituição para dentro do presídio, na condição dele nos ceder um espaço. E aí foi vinculado toda uma parceria com o governo do estado, tendo-se aqui mesmo, neste auditório, assinatura de contrato, para podermos usar de forma mais, digamos, segura aquele espaço. E ali foi vinculado o contrato de 8 anos, onde aquele setor que foi cedido, hoje, praticamente pertence à instituição aí de projetos sociais. E no mesmo dia nós vinculamos, cedendo aquele espaço para o Rema, não é? Para que pudéssemos incluir o Rema nesse projeto. Certo. Porque agora não é só as palavras em si,
é o próprio ambiente que junta-se com a palavra e acontece uma grande transformação. Uau, muito bom. Glória a Deus. Então, essa união aí, né, digamos assim, igreja e Estado, né, pode ser feita para muitos benefícios, né, sociais para a população de uma maneira geral. Tem também os seus riscos, né? O livro está aí? Eu queria falar desse livro aqui, do Rubens Nascimento, Conivência Cristã na Arena Política, e o Rubens fez o lançamento desse livro, eu já comecei a ler, muito bom por sinal, esclarecedor e uma linguagem prática mesmo, quem não é da área, como eu, né, entende facilmente, e a gente que é cidadão, eleitor, né, é muito bem alertado. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa obra aí. Então, pastor, certamente esse livro Deus curte, não é? E o pastor compartilha, fazendo aqui Esperto, uma pegada aqui com o livro gostei, do pastor. Gostei. Mas esse livro é uma inspiração que me veio para falar um pouco sobre o comportamento, a conduta cristã, naquilo que a gente chama de arena política, porque é um campo de disputa, não é uma guerra de bastidor, de atuação partidária, e que muitas vezes o público cristão está vulnerável à influência, né, de certos atores, e infelizmente até muitas vezes também escolhendo errado. O livro ele tem 3 perspectivas de trabalhar a comunidade cristã. A primeira delas, quem sabe, ele abordando a temática do membro que é eleitor, que tem sua atuação de cidadão no ato de votar, de escolher seus candidatos, dos próprios líderes religiosos, pastores, padres, que poderão ter algum tipo de influência, ou até mesmo de assertivas políticas escusas, que a gente também faz uma fala sobre esse despertamento, né, da importância e da relevância desses atores, e os próprios políticos ditos cristãos, que em boa parte dos casos se utilizam ali numa conjuntura de serem personagens religiosos, tão somente para poder atuar nas igrejas, conquistar voto, mas que na sua prática de vida fazem o vício político, né, vivem de uma forma a transitar entre o santo e o profano. Então o livro é para um despertamento cristão, quem sabe ali provocando para um avivamento cristão na própria política, traz uma série de reflexões de uma experiência ali da minha passagem na política por mais de 15 anos, em várias ocasiões de candidaturas, conhecendo partidos, conhecendo atores, recebendo pressões, vendo e assistindo influências tantas. Então nós conseguimos, através dessa literatura, provocar um pouco, né, desse senso cristão nessa arena política para não ficarmos tão vulneráveis à influência desses atores. Muito bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e eu imagino que ao longo de todos esses mais de 10 anos, né, com o trabalho social, com a ONG, você também viu esse lado político, tanto bom quanto mal, né, interesseiros. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, né? É impossível, né? É impossível não ter algum tipo de contato. Até mesmo porque é dentro desse ambiente político, no caso, na política saudável em si, que se tem recursos legais para serem destinados para instituições que trabalham de forma legal, né? Recursos que, se não fossem destinados para isso, seriam para outras coisas. Com certeza. Onde, infelizmente, da maioria das vezes né? Você tem ideia, nós nunca recebemos nenhuma emenda parlamentar. Em todos esses anos de projeto, nunca recebemos nenhuma emenda parlamentar, né? Então, só para você percebe como as coisas são um pouco sensíveis, né? Então, eu não entendo, eu confesso, eu sou leigo, né? Sou ignorante acerca da política em si, mas entendo de pessoas. Isso. E quando se está mergulhado dentro de um contexto relacionado a pessoas, você vê que são elas que de fato sofrem pela prática, digamos, errada de alguns políticos, né? É o povo que sofre, são as pessoas que sofrem, né? Certa vez eu recebi uma visita de um homem milionário e logo criei aquela expectativa dele pegar junto conosco, né? Ele era um francês, milionário, dono de muitas empresas no Brasil, fora do Brasil. Ele visitou a instituição, ficou impressionado, não é?
Ele é um senhor já, de idade bem avançada, então aquele tipo de pessoa que é papo reto. Ele olhou para mim e disse: eu estou impactado com tudo que eu estou vendo aqui, mas eu não te ajudo com R$1, porque tudo isso que você faz é obrigação do governo. Mentalidade europeia dele. Mentalidade europeia. Tudo isso que você faz é obrigação dos prefeitos. E ficamos alguns segundos em silêncio, ruminando aquela informação, e saltou de dentro do meu coração e disse: eu não tenho a sua razão. Mas então agora vamos cruzar os braços e permitir que as pessoas morram de fome, porque se for esperar, isso que acontece. Então, ele tem uma mentalidade, como você acabou de dizer, de uma outra realidade que nós não temos aqui. E eu apliquei a ele uma realidade no qual ele não enxergava aqui. Então, eu acredito que esse tipo de tema deve ser muito abordado, não deve ser algo fora das quatro paredes da igreja. Pelo contrário, deve ser algo que, se possível, até ser tratado de forma pessoal, para mudar essa mentalidade das pessoas. Nós precisamos. Eu não tenho a chamada, podemos usar esse termo, para se tornar um prefeito, um vereador, todos os anos de eleições. Imagina. É especulado meu nome. Todos já colocaram em pesquisas, várias e várias pessoas. Domingo retrasado, Tião chegou para mim dizendo: eu fui em Soledade, e as pessoas chegaram dizendo: pastor Jairo deveria ser o prefeito. Não, se eu for, acho que eu estrago. Deixa para quem tem o chamado, a vocação. É um tema que o Rubens aborda no livro, falou também na pregação. Eu acredito que a pessoa certa no lugar certo funcionam as coisas. Amém. Eu estou na minha área, por isso que eu acredito que as coisas estão funcionando. Muito bom, já. Isso é o que a gente fala sobre um chamado missionário político, né? Semelhando a uma chamada de fato ministerial para a ministração do evangelho. Eu creio, né, que existem pessoas convocadas por Deus para estarem nesses espaços de poder, espaços de gestão pública. Evidentemente que, como chamado missionário, precisa também ser uma pessoa preparada, né? Experimentada, e também tendo uma cobertura espiritual e uma prestação de contas frequentes, né, a esses seus líderes espirituais, para o desenvolvimento de uma chamada, de um dom, que talvez não esteja ali no rol dos 5 dons ministeriais, mas que faz um trabalho, né, um braço da própria igreja na sociedade, influenciando-a nesses espaços de comando, né? Porque, muito embora que se fale tanto que o Estado é laico, mas as pessoas que estão preenchendo espaços de poder têm as suas convicções, né, na sua estrutura de vida, da sua base educacional, inclusive religiosa. Alguns para lá defendendo Deus ao seu modo, outros até mesmo ateus, sem crença, mas influenciando, né, de uma certa medida, a própria gestão pública. Então, cristãos chamados para essa convocação de um campo missionário político e devidamente preparados, é o que a gente tem instigado no livro para identificar essas pessoas e a promovê-los para esses ambientes. Até a brincadeira que o Rubens fez comigo lá na pregação, né? Com um bom raposeiro, eu não seria um bom presidente para o 13, né? Por causa dos meus gostos. Isso é interessante colocar a imagem, né? Isso, é verdade. Mas esse é um ano de eleição, né? E é importante a gente sempre tocar nesse ponto, alertar as pessoas a terem um voto consciente. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também. E quando se fala em conivência, Perilo, para além da brincadeira, né? Mas fica à vontade a aderir ao nosso time local de coração. Mas, para além disso, existe muita conivência das pessoas votarem em candidaturas que são completamente diferentes, distantes dos valores que nós cremos, apenas por avaliarem pessoas, e me parece que, por o campo político, vai muito do sentimento, né, da disputa de esporte mesmo, como se fossem times formatados, e as pessoas não avaliam as propostas, né? Então, cristãos que defendem ali candidaturas que, por exemplo, na execução de políticas públicas, tentam promover a todo custo, como estamos vendo uma atmosfera até federal, no abortamento de crianças, a alteração legislativa, flexibilização das drogas, que é uma temática que nós estamos percebendo ali numa atuação, inclusive, do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Então, as pessoas se desconectam um pouco das suas convicções pessoais, cristãs, valores e princípios, para estarem promovendo candidaturas e partidos que defendem tudo ao contrário do que nós pregamos.
Então, nós não poderemos mais, de fato, sermos coniventes, né, enquanto corpo de Cristo aqui no Brasil, com determinadas posturas, e, de fato, sermos diligentes, né, preparados para poder fazer uma avaliação mais séria a respeito do segmento político e, de fato, indicando pessoas e apoiando pessoas que estão, de fato, associadas aos nossos valores. Muito bom. É de extrema importância, né? Nós somos uma instituição aí de projetos sociais, por registro, é uma instituição confessional. Sim. Então, quando se adquire o CNPJ da instituição que você busca a fundo, você vai ver que ela está registrada como uma instituição confessional. Somos cristãos declarados. Isso significa que temos um trabalho baseado em princípios. Então, não se encaixa, estamos conectados com pessoas que não seguem esse segmento. Nós já tivemos conversa com algumas pessoas do segmento político que perguntou se não haveria a possibilidade de tirarmos do nosso estatuto essa palavra confessional. Eu disse, eu estou me esforçando, de certa forma, em algumas áreas, se desgastando para levar o povo para o céu, e tu quer que eu vá para o inferno? Então, as pessoas elas não têm esse entendimento que nós temos acerca daquilo que há por vir. E age em cima de um momento. Então, trabalhar baseado em cima de um momento é perigoso. Porque somos uma instituição que vive de doações. Então, haverá inúmeras propostas. E se eu me movo em cima de um momento, eu vou estar sendo conduzido em cima de uma influência que lá na frente eu vou colher. Mas se nós nos mantivermos em cima de uma postura, tendo por entendimento que um não hoje, lá na frente vai me trazer segurança, que é o caso de uma escolha correta, isso lá na frente vai gerar frutos. Vai gerar segurança para a instituição e para as pessoas no qual nós vamos dar suporte. Então é extremamente importante sermos bem cautelosos acerca dessas escolhas, porque lá na frente vai que entra um perilo na torcida adversária e lá dentro cria todo um fuzuê, onde vai criar-se uma divisão que não vai ser salutar, não é verdade? Em termos de, obviamente, um exemplo do futebol. Isso mesmo. Muito bom. E já se encaminhando para o encerramento, vocês deixarem uma mensagem final aí para edificar os irmãos sobre esse tema, né? É interessante porque esse tema da política, a gente associa muitas vezes a corrupção só à política, né? Mas a corrupção pode estar em qualquer área, né? Se eu furo uma fila, se eu desobedeço uma regra, eu posso estar ali sendo corrupto, né? E a importância de cada cristão na sua área, né, ser luz, ser sal, essa é a proposta desse tema da vez. E eu queria que vocês encerrassem com uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, nós sabemos que as obras não salvam ninguém. Isso é um fato. A salvação vem por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Mas eu vejo que, como cristão, é impossível não sermos direcionados e impulsionarmos a termos a compaixão em relação ao sofrimento das pessoas. Eu acredito que se nós não nos comovemos com o sofrimento é porque algo está de errado em nós e não na situação, né? E, sem sombra de dúvidas, quando se está também relacionado ao aspecto político, eu acredito que a forma mais segura que nós temos é buscarmos nos associar com aquele que nós entendemos que tem um conhecimento melhor sobre o assunto. Então, eu aconselho que busca a tua liderança, busca informações de pessoas que você vê que têm segurança no assunto. Busca, porque isso vai ser segurança para a tua vida, segurança para aquilo que você acredita que crê, porque não adianta nós falarmos que cremos no amor ao próximo, estamos aprovando aborto. Eu trabalho com dependentes químicos, eu interno pessoas. E, pastor, você não tem ideia do sofrimento da família por trás do dependente químico. Não é só ele. Porque é como eu costumo dizer, entrar nas drogas é uma escolha. Sim. Mas sair delas já não é tão fácil assim. Existe uma necessidade, existe todo um tipo de uma dependência que precisamos ter pessoas nos apoiando, ajudando. Aí nós vamos legalizar isso, transformar aquilo
que, de certo modo, destrói vidas, destrói famílias. Você não tem ideia da alegria, do brilho dos olhos quando a gente interna uma pessoa da família. É como se ela estivesse enxergando nós, Jesus, dizendo, Deus está me dando uma oportunidade. A luz no fim do A luz no fim do túnel, sabe? O aborto. Eu tenho um orfanato, uma casa de acolhimento. Aquilo que há de pior no ser humano em relação a crianças chega para mim. Crianças que os pais vendem as filhas por R$5. Crianças que são queimadas com cigarros. Crianças espancadas, crianças maltratadas, abandonadas. Eu sei o que é essa realidade que muitas pessoas não sabem. Então, eu não posso apoiar um tipo de pessoa que é conivente com aquilo que Deus reprova. Então, o conselho que eu dou é: busque a sua liderança. Busque conselho com pessoas que você acredita que tem uma base para te dar uma resposta. Pastor, não é nenhuma vergonha. Em quem eu devo votar? Em quem eu devo acreditar? E aí você vai sondar a escolha do teu líder, saber se aquela pessoa está andando nos princípios daquilo que você crê. Porque se ele te indica alguém que você vê que não condiz com a palavra, então não vota, mas eu te garanto uma coisa, é mais seguro para todo mundo. E alerta ele depois. E alerta ele. Chega para ele e diz, olha, o senhor tem que rever aí. Exatamente. Porque isso é muito sério, gente. Nós estamos no final dos tempos. E nós sabemos que muitas coisas estão relacionadas às profecias bíblicas. Muitas coisas não tem como voltar atrás. Agora, isso não significa que eu vou ficar de braços cruzados, sendo conivente com aquilo que o diabo quer pintar e bordar. Nós precisamos entender que a minha caminhada é na contramão daquilo que o diabo propõe. Mesmo sabendo que é algo profético, mesmo sabendo que é algo que há por vir para que se culmine justamente no final dos tempos. Mas nós não podemos ser coniventes, aceitarmos e baixarmos a cabeça. Temos que fazer a nossa parte. Também eu até diria, Perilo, aproveitando aqui um pouco do contexto do próprio livro, né, desse enredo do livro, página 61 tem um texto chamado O Alerta de Jesus, vivendo uma fé autêntica além das aparências. E o que nós temos feito com a palavra que temos recebido de um ministério tão sério, né, que é uma igreja também vocacionada para o ensino, a palavra Rema, né, o Rema Brasil, que também nos traz a revelação dessa palavra em todo momento, mas o que nós temos feito para influenciar as pessoas lá fora em qualquer campo profissional. Talvez a gente tenha falado um pouco mais de gestão pública ou política, mas em qualquer espaço da tua responsabilidade cristã, naquilo que você desenvolve, no teu campo de influência, o que você tem pregado através da tua vida, da prática da tua vida. E não apenas ser uma pessoa que vive de uma mera aparência. O texto de Mateus 7, 22 e 23, quando Jesus ele termina essa passagem dizendo algo que é muito forte. Eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas até que andavam de uma forma religiosa, né, quem sabe lá, até mesmo com algum tipo de conhecimento, mas somente para transparecer ao outro aquilo que ele não vivia na prática, aquilo que Deus, inclusive, conhecendo e sondando no nosso coração, não conhecia o verdadeiro testemunho, a verdadeira pessoa. Então, que a gente possa, de fato, levar esse nosso conhecimento, a nossa influência cristã para qualquer ambiente onde nós estivermos, e é evidentemente que também alcançando a gestão pública, os políticos, os partidos, e transformando esse ambiente para que as coisas de fato possam funcionar à luz da própria palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Rubens. Obrigado, Jairo. Tenho certeza que você foi muito abençoado com esse podcast e a gente se vê no próximo tema da vez.